Então, boa tarde, pessoal. Agora já são 5 horas, a gente já vai começar o Talk to Me. Eu sou Natasha, gestora de relacionamento aqui do Inovativa Brasil, e hoje eu vou estar com o Felipe, que também é gestor de relacionamento, e com o Alexandre, que vai facilitar o Talk to Me de hoje, que é sobre gestão ágil. A dinâmica vocês já conhecem, são 30 minutos de apresentação de conteúdo, seguidas de 1 hora para perguntas e respostas que vocês podem ir mandando durante a apresentação. Então, podem ir mandando pelo chat, que a gente vai fazer lá no final, a gente compila todas as perguntas e faz para o Alexandre no final. Um aviso que a gente vai dar para todos os presentes é que é muito importante manter todas as avaliações das mentorias em dia. Para os que ainda não agendaram ainda as mentorias especializadas, entrem em contato com os mentores o mais breve possível. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de entrar em contato com o seu gestor ou gestora de relacionamento. E um último lembrete, por favor, mantenham seus microfones fechados e suas câmeras desativadas durante a apresentação do nosso convidado. Agora o Felipe vai apresentar ele para vocês. Obrigado, Natasha. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Alexandre, nosso convidado do Talk to Me de hoje. O Alexandre é Founder e Head de Inovação na Inov8, professor de MBA em Inovação e Empreendedorismo, possui mais de 20 anos de experiência de mercado em gestão, estratégia e cultura de inovação corporativa, passando por Alelo, Câmara Interbancária de Pagamentos, Netshoes, Daft, Porto Seguro, Embraer, dentre outros. Foi membro do Comitê Executivo de Inovação da FEBRABAN, é membro da equipe de liderança na Singularity U, capítulo São Paulo, coautor do artigo de capa sobre agilidade na revista Você RH, é casado com a Sandra, adora o mundo do cinema e nas horas vagas estuda sobre o assunto. É claro, é um lifelong learning. Alexandre, é um prazer te receber aqui no Talk to Me de hoje e a partir de agora ele é todo seu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Natasha. Boa tarde para todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês, passar um pouquinho do conhecimento, né, sobre gestão ágil. A Natasha falou sobre... Eu vou quebrar uns negócios aqui, quebrar as pernas, principalmente da Natasha e Felipe, tá? Desculpa se eu vou quebrar os protocolos aqui. Mas você tinha falado de desligar as câmeras, não sei, né, se é protocolo, mas eu gosto muito de câmeras abertas, tá? Porque aí pelo menos, eu sempre brinco, né? Pelo menos se a pessoa faz um assim ou assim, pelo menos eu sei se está indo no caminho certo ou não, tá? Então, não sei se o pessoal pode deixar a câmera aberta, mas para mim ajuda muito na Não, pode condução. sim. Só o Então, tá bom, microfone que a Natasha. gente pede para tirar por Não, causa tá bom. do teu, mas a câmera pode deixar aberta. Então tá ótimo. Porque eu conduzo aula, conduzo palestras. Hoje de manhã eu estava fazendo uma palestra para o CIT. Assim, me ajuda muito, né, nessa condução aqui, tá? Obrigado, Felipe, pela introdução. Só tem algumas coisas que eu sempre coloco, porque assim, né, se colocar mini biografia, não é mini biografia, é um monte de coisa a mais que tem aí no meio do caminho, né? Mas eu também sou disseminador da Inovativa, né? Eu mentoro também várias startups aí de mercado, no programa da Inovativa também, sempre estou no programa Inovativa, então assim, uma felicidade enorme ver tanta gente boa aqui, e eu quero ver, né, na apresentação de vocês, também estar junto com vocês e entender um pouquinho mais da startup de vocês. Eu também sou advisor da IDL, que é uma empresa lá de Chicago, nos Estados Unidos. A gente faz tanto a parte de internacionalização de startups, como a gente busca investimento de fundos americanos, tá? Só para complementar algumas coisas a mais, e tem outras coisas mais aqui que a gente pode falar, da Singularity, tem um monte de coisa que eu faço também. 30 minutos é muito pouco, eu também estava falando aqui com a Natasha Felipe, acho que eu vou passar um pouquinho, espero não passar muito, mas vou tentar aqui tentar passar todas essas informações aqui para vocês e, claro, fiquem à vontade depois aí com as perguntas e a gente tenta responder aí no final. Para falar de agilidade, tem algumas coisas que eu gosto de falar muito antes de falar nessa gestão ágil, né? Um dos maiores erros, e aí eu posso falar muito bem sobre agilidade, porque eu construí a primeira equipe de agilidade dentro da Netshoes. A gente está falando isso há quase 10 anos atrás, pouco se falava em ágil, em gestão ágil, e a gente está falando inclusive da Netshoes, uma empresa que nasceu digital, né? Mas eu conduzi a criação dessa primeira equipe da Netshoes, implementei em outros locais também, tive umas startups, a gente já implementou isso, assim, muito baseado em agilidade. Na CIP, que é uma empresa aí do mercado financeiro, e que como eu participei muito próximo do Comitê Executivo da FEBRABAN, tudo que vocês estão ouvindo falar sobre PIX, a gente já está falando aí há 2 anos lá dentro da FEBRABAN, e dentro da CIP, então, para entender um pouquinho como que é uma empresa também muito burocrática, né, do mercado financeiro, conservador, eu também liderei essa equipe de agilidade lá dentro. Mas tem um erro muito comum
que é o pessoal falar, poxa, eu quero trabalhar com agilidade, já quero fazer algo com ágil, e aí já começa aquelas palavras, aquelas metodologias, né? Seja o Scrum, XP, Kanban, Safe. Esse é um dos maiores erros, porque a gente primeiro precisa entender o que é o ágil, né? Ser ágil antes de fazer o ágil. A gente precisa entender esse mindset ágil, porque senão, se a gente não entende, a gente vai querer fazer por fazer, né? A gente vai querer colocar o Scrum aqui dentro do nosso negócio, mas a gente sem saber o que é agilidade. Então, esse é um dos maiores erros. Por isso que a gente volta 2 passos atrás e acaba falando, inclusive, sobre o mindset ágil, depois para falar sobre os valores, sobre os princípios ágeis, que em 30 minutos é pouco, mas vou tentar aqui passar para depois sim falar dessas práticas ágeis e aí sim a gente falar sobre o Scrum, Kanban e tantos outros que vocês ouviram falar. E para falar sobre esse mindset, eu sempre brinco, né? Essa imagem acho que é muito ilustrativa da gente falar assim, poxa, como que é o mundo hoje, né? A gente não consegue mais ter um plano para a gente perseguir, mas hoje sim é totalmente diferente. A gente tem muitos obstáculos pela frente que a gente não consegue enxergar e que a gente não consegue mais criar esse plano. A realidade é outra e mais do que isso a gente tem que se adaptar, que é uma palavra super importante na agilidade. A gente tem que saber se adaptar. Exemplos aqui, é fácil a gente pegar, né? A pandemia. Ano passado, se a gente for ver, né, vocês aí como empreendedores pensando em construir alguma coisa, a gente falou, poxa, nosso plano para o ano que vem vai ser isso, isso, isso. Veio a pandemia, quebrou as pernas de todo mundo. Empresas também, tudo isso que está acontecendo hoje, a gente não consegue mais pensar a tão longo prazo. A gente tem que pensar muito a curto prazo, mas pensar em se adaptar a todo momento. Né? Eu falo isso, hoje de manhã eu estava falando lá no City, eu falei exatamente isso. O planejamento estratégico do ano passado, esse ano já não está mais funcionando. A gente tem que criar o planejamento estratégico agora para o ano que vem, mas pensando nessa adaptabilidade. A gente não sabe mais se vai vir uma outra pandemia, se vai vir alguma outra coisa que pode atrapalhar os nossos planos. A gente tem que saber se adaptar. E aí, eu sempre, né? E aí eu tô com o chat aberto aqui, eu sempre brinco também na nossa carreira. A nossa carreira também é feita por adaptações, né? Então, desde a gente pensar que a gente vai fazer um vestibular e a gente começa a estudar alguma coisa e no meio do caminho ou a gente desiste da faculdade, ou faz uma segunda faculdade, ou termina a faculdade, mas hoje na nossa carreira, vocês como empreendedores falam, poxa, a gente nunca pensou em ser empreendedor. Ou a gente pensou em ser empreendedor, mas a gente pensou em fazer alguma coisa X e foi diferente. Exemplo, eu, Alexandre, hoje né, tenho a minha empresa aqui de inovação corporativa, trabalhei muito tempo no mercado corporativo falando sobre inovação corporativa, mas minha primeira graduação foi em turismo, nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Fiz uma segunda graduação, fiz sobre tecnologia, a graduação de turismo eu fiz e trabalhei nesse mercado mais ou menos 4 anos com evento esportivo, fiz a de tecnologia, trabalhei também uns 5, 6 anos nesse mercado e agora que eu me encontrei e eu estou trabalhando com inovação e hoje eu tenho minha própria empresa. Nunca imaginei que ia ser empreendedor. Então até, pessoal, se quiserem colocar aí no chat também para vocês, eu imagino, né? Não é todo mundo que se conhece, porque tem tanta gente né, no programa Inovativa, mas coloque aí no chat também o que você pensou lá no começo da carreira, onde você está hoje. Poxa, eu já apareceu assim, pô, eu fiz minha primeira graduação, fiz em Química, hoje eu estou como empreendedor, hoje eu estou como financeiro, né? A gente muda muito isso, né? Mas é a realidade. De novo, o mundo é diferente e a gente tem que se adaptar, né? O Thiago falou, começou a aprender a partir dos 14 anos de idade, ó, que legal. Isso aí já estava com essa vivência, né? Esse pensamento de empreendedor desde o início. E aí, como outro exemplo, enquanto o pessoal vai colocando aí no chat, eu quero ver aí o chat bombando, tá? É também o LinkedIn. LinkedIn eu brinco, né? Aquele espaço, ficou um pouquinho aqui ruim, mas aquele espaço aqui embaixo do nosso nome, quando a gente colocava antigamente, era o cargo lá dentro da empresa, era o que a gente fazia, gerente de RH, gerente, coordenador financeiro, advogado. Hoje em dia a gente já coloca muitas outras coisas, né? A gente faz várias coisas hoje em dia. Aqui no meu, né, eu tirei aqui estratégia, gestão de inovação corporativa, professor do MBA,
palestrante, leadership team member da Singularity, mentor de startup, são tantas coisas que eu coloco, a gente não coloca mais só o cargo que a gente está trabalhando. O pessoal está colocando aí várias coisas no chat, a gente tem 66 pessoas, legal, hein, gente? Até vi alguém aqui falando de turismo, guia de turismo, ó, era comigo, tava trabalhando também lá. Legal. E depois pensei em ser professor, fui professor 10 anos, hoje sou empresário. Tá vendo? Todo mundo, eu imagino que em algum momento, né, tudo que a gente pensou lá no início da carreira, hoje em dia a gente já mudou muita coisa. Então, é um momento que a gente está vivendo hoje, é a vida que a gente está trilhando e a gente sabe que assim, o plano já não funciona do mesmo jeito. E da mesma forma, se eu falei aí, né, da vida pessoal, todo mundo colocando aqui, na vida pessoal e nas empresas também, a gente pode falar, por exemplo, em projetos, né? Essa imagem aqui é bem clássica, né? Se ninguém viu e vê pela primeira vez, vai se identificar. Mas é um projeto, né? Como o cliente explicou lá, dentro de uma balança numa árvore, como o líder de projeto entendeu, já foi um pouquinho diferente, como o analista projetou, e aí já estava com alguma falha ali, faltando alguma coisa, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, como o projeto foi documentado, né? Documentação a gente sempre deixa de lado, que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como foi a manutenção dela e o que o cliente realmente queria. Né? E a gente fala muito isso, né? A gente nem sabe, às vezes a gente nem conversa tanto com o cliente, mas o cliente, na verdade, aqui nesse caso, ele queria algo que balançasse, não precisava ser aquela balança bonita, mas algo realmente que balançasse, né? Então é um pouco disso que a gente vive hoje também, mas a gente tem que ter muito essa mentalidade de que a gente tem que entregar algo de valor para o nosso cliente. Mas por que acontece isso no dia a dia? Né? E aí eu volto atrás também, porque o método que a gente construía os projetos, que a gente construía o nosso negócio, sempre foi baseado no que a gente conhece aí como waterfall, cascata, é um método cascata. O que é o método cascata, Lê? O método cascata é basicamente que a gente começa a fazer lá o projeto e segue passo a passo, mas a gente só segue o próximo passo quando a gente termina o anterior. Então, a gente faz os requisitos, quando a gente levanta os requisitos, aí a gente começa o projeto, quando termina o projeto, a gente começa a implementar, só quando termina a implementação que a gente faz os testes e verifica, e só depois, então, a gente faz a manutenção. Era a forma como a gente fazia isso em projetos. Tá certo ou errado? Não, mas era aquela forma que estava sendo feito, funcionava, mas, de novo, o mundo é diferente, a gente tem que se adaptar. E isso, imagina hoje, né, se a gente tem mudanças políticas, mudanças econômicas, coisas que a gente não, né, até de saúde, se a gente não se adapta, e esse modelo aqui de cascata não vai funcionar, né? Porque se no meio do caminho a gente está verificando algo mudou, a gente vai ter que voltar tudo e a gente vai perder tempo, vai perder o timing da construção. Então, a gente tem que ter um outro modo de trabalhar, que é a agilidade, que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, uma outra imagem aqui muito famosa, mas como que funciona no cascata? Início de projeto é aquele momento, né? Bonito, legal, vamos todos trabalhar, vamos fazer a coisa mais bonita do mundo. E aí, cada vez que o prazo vai se aproximando, é aquela correria e a entrega, né? É aquela coisa básica ali, né? Mas é exatamente o que, até estou vendo aqui o Juliano morrendo de rir, mas é exatamente isso, né? Se morre de rir é porque se identifica, né? É como a gente acaba fazendo. E aí vem a agilidade, né? Vem a agilidade com outro método, com uma outra forma, e aí algumas coisas, onde que entra essa agilidade, né? Entra exatamente, né, tanto no design thinking que a gente pensa ali, vocês conhecem muito bem o design thinking, que é aquele momento da gente gerar ideia, a gente ainda nem sabe o que a gente vai construir. A gente tem um Lean Startup que vocês conhecem mais ainda, que é aquele momento que a gente vai testar muito, vai aprender muito principalmente. E quando a gente tem algo mais robusto, mas ainda, claro, a gente ainda não sabe, tem adaptação, aí assim a gente utiliza, por exemplo, o Agile, por exemplo, a gente utiliza o Scrum aqui, né? Tá como Scrum, que é o Sprint Planning, Product Backlog, não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas é pensar exatamente nesse mindset de agilidade, tá? Se a gente fizesse tudo isso, Design Thinking, Lean Startup, e no final utilizasse ainda o método cascata, provavelmente não ia funcionar.
né? Então, por isso que a gente utiliza muito o agilidade, né? Essa gestão ágil é super importante dentro das corporações e dentro de negócios e startups também. E aí também eu quero fazer uma pergunta aqui, enquanto todo mundo está colocando aqui o que cada um já fez, então, bacana. Só não vou conseguir ler tudo, porque, de novo, a Natasha e o Felipe me deram um desafio de 30 minutos, eu não sei se eu vou conseguir em 30 minutos. Eu gosto de ficar lendo, tá? Depois eu leio com mais calma. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Existe alguma diferença entre ser ágil e ser rápido? Qual que é essa diferença? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Ser rápido e ser ágil? Com essa pergunta no ar aí, vocês já me respondem. Quem que é mais rápido em uma reta? Rápido, tá? Não vou falar nem ágil. Quem que é mais rápido? Um navio ou um caiaque? Um navio com motor, né? Assim, grande, robusto, ou um caiaque, uma pessoa ali com a pá ali. Quem que é mais rápido em uma linha reta? Agilidade para adaptação, rapidez é relacionada à velocidade. O Cadu já matou a minha fala aqui, né? Mas é exatamente isso, né? Em linha reta, para ser mais rápido, é o navio, né? O navio é mais rápido em linha reta. Mas quem que é mais ágil se a gente for falar em curvas? É o caiaque, né? Porque ele se adapta mais rápido. Então a gente tem que desmistificar exatamente isso também, né? Que o ágil não é ser mais rápido, não é. Também pode ser mais rápido, mas a agilidade fala muito sobre adaptabilidade, né? Ser ágil é uma coisa, ser rápido é uma coisa, ser ágil é outra. Mas ágil também dá para ser mais rápido. Mas a principal questão aqui é a adaptabilidade, é curvas. E por que o navio é mais rápido, né? É o motor, mas é pensar como se fosse aquela grande corporação, né? Aquela grande empresa. Como que ele funciona? Ele funciona, de repente, até mais rápido, porque ele tem mais dinheiro, ele tem equipe para fazer, mas se tiver alguma mudança, ele provavelmente a adaptação é mais lenta, né? Aquela empresa tem aquela burocracia, tem aquela governança, então é um pouquinho mais difícil ter essa adaptabilidade. Por isso que vem o ágil pensando nessa adaptabilidade. E com isso, a gente tem essa questão, uma das questões aqui do ágil, essa entrega em sprints, né? Então a gente entrega aí em partes, mas sempre entregando algo de valor para o cliente, que é diferente do método tradicional, que é o método lá do cascata, né? Cascata é exatamente, né? Lembre-se, né? É passo a passo ali. Como que ele acaba entregando só lá no final? Então ele conversa lá no começo com o cliente e só entrega lá no final. Faz sentido? Talvez hoje não, né? Mas antigamente fazia, não tinha todas essas mudanças que acontecem no mundo, não tinha esse planejamento era muito mais linear, era fácil a gente prever. Então, cascata funcionava, a linha vermelha funcionava. Hoje em dia não funciona mais, né? As coisas funcionam muito mais rápido, tá? Então, é um pouco da agilidade, mas sempre entregando, né? Esse ponto verde, lá quando bate lá no teto ali, é exatamente que a gente está sempre entregando algo para o nosso cliente, algo de valor, né? Eu sempre brinco assim, vem gente para mim falando, Ale, eu acabei de fazer o meu primeiro MVP, meu MVP é essa tela de login aqui, o que você achou? Eu falei, o que de valor você está entregando numa tela de login? Né? Se de repente for algo, né, relacionado de repente a LGPD e tal, de repente até faz sentido, mas normalmente tela de login não gera valor, né? Então, construa algo que gere valor, um mínimo ali, mas que gere valor, e aí o ágil vem para isso. Entendendo um pouco aí como que funciona a agilidade, então a gente tem que entender também como que ele nasceu, né? E aí vem do Manifesto Ágil, tá? Então eram pessoas que realmente estavam incomodadas com a forma que estava funcionando o modelo Waterfall, o modelo cascata, e eles se reuniram para construir um Manifesto Ágil, ainda muito focado em software. Eu vou falar agora, daqui a pouco sobre essa saída do software para o dia a dia, mas o Manifesto Ágil tem 4 coisas ali. Indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, responder a mudanças, olha o que a gente falou bastante aqui, né? Responder a mudanças mais que seguir um plano e colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Uma coisa importante aqui para vocês, tá? Tem 2 palavras que é super importante aqui em todas as frases, é o mais que.
esse mais que tem que ser destacado, porque não quer dizer que, por exemplo, a gente não faz nenhuma documentação, software de funcionamento mais que documentação. Esse mais que mostra que sim, a gente tem documentação, mas a gente valoriza muito mais a primeira parte. A gente valoriza o software de funcionamento. Tá? Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar. O ágil não quer dizer que não tem documentação. Ele tem sim, mas a gente gera documentação aquilo que gera valor. A gente não vai ficar escrevendo um monte de documentação por escrever, tá? Da mesma forma, né, responder mudanças mais que um plano, indivíduos e interações, e a gente está falando de pessoas, né? Indivíduos e interações mais que processo e ferramentas, então a gente prefere muito mais conversar com a pessoa, né, entender realmente, por exemplo, o que o cliente necessita, do que pegar algum processo ou alguma ferramenta. E, de novo, a colaboração com o cliente, ouvir bastante ele, mais que um contrato, né? Então, às vezes, está lá no contrato, a gente precisa entregar tal coisa. Mas se o mundo mudou, antigamente que a gente falava, ó, tá no contrato, é isso que eu tenho que entregar. Você está pedindo mudança? Putz, eu não aceito, você assinou esse contrato. Não, hoje em dia a gente aceita. A gente quer sempre entregar algo de valor para o nosso cliente, tá? Então, o manifesto ágil aí é uma coisa que, de novo, né, a gente está falando de manifesto ágil, um mindset aqui, tudo isso que a gente tem que seguir, antes mesmo de falar de Kanban ou Scrum. E tem os princípios ágeis também, né, que são 12 princípios ágeis. Depois do manifesto ágil, a gente tem esses princípios, que é satisfazer o consumidor, aceitar bem as mudanças, entregas frequentes, que a gente falou agora há pouco, trabalho em conjunto, confiança, essa é uma coisa super importante, né? Confiança e apoio, né? Então, se a gente está falando, pô, cliente, vocês querem isso daqui, está gerando valor para você? Legal, mesmo que esteja no contrato, a gente vai entregar alguma coisa aqui. Conversa face a face, software funcionando, desenvolvimento sustentável, atenção contínua, manter a simplicidade, times auto-organizados é uma coisa também super importante, já que a gente está falando de gestão ágil, e reflexão e fazer muitos ajustes, tá? Então, isso também é super importante dentro do ágil, que é os princípios ágeis. E aí, mais uma tirinha aqui para vocês, né? Como que é? Qual é a data de entrega do novo sistema? Ah, chefe, lembrando que acordamos em adotar o método Lean, também é o ágil, para termos entregas contínuas e não datas mirabolantes para projetos enormes. Aí vem o chefe falando assim, sim, isso tudo é muito lindo, entende e concorda, 100%, mas qual é a data? A gente não está falando de data, né? A gente está falando de entrega de valor, tá? Então, a gente tem que desmistificar isso também. A gente tem que sair com essa questão de que vai ter um chefe ali querendo toda hora saber qual é a data. E aí a gente entra exatamente nessa transformação ágil, né? Que é diferente da transformação digital. A transformação ágil, mas tem muita similaridade, porque a gente tem que ter sim a estratégia corporativa, ou a estratégia aí do negócio de vocês, a liderança, porque a gente está falando de um outro mindset, uma liderança muito ligada quanto a isso, né? Ter esses processos, métodos que eu vou falar daqui a pouco do Scrum e Kanban, cultura e comportamento, claro que entra nisso também, e claro, a coisa mais importante, pessoas e relações. Por isso que eu nem falei ainda de Scrum e Kanban, eu estou falando de pessoas, estou falando de como, porquê desse mindset, né? E aí também a forma que a gente trabalha também começa a ser diferente, né? A gente sai daquele modelo tradicional de comando e controle, que a gente tem essa hierarquia, a gente inverte a pirâmide. A gente ouve primeiro o cliente, o que ele quer, e depois vai descendo a pirâmide, tá? A gente inverte essa pirâmide. E aí tem aquela famosa imagem do MVP, que vocês também devem conhecer muito bem, né? Que é o Minimum Value Product, né? Antigamente a gente construía, que é o modelo cascata aí de construir carro, e a forma como é construído um MVP. Mas eu odeio essa imagem, tá? E aí já vou mostrar o porquê que eu odeio a imagem, porque essa imagem deveria ser assim, né? Que na verdade, o carro, a gente construindo o carro, porque a gente não vai construir primeiro uma patinete, depois construir uma mobilete, depois uma moto e depois um carro. A gente vai construir o carro e vai incrementando ele, tá? Então, eu não gosto muito dessa imagem de cima, eu gosto muito mais dessa outra imagem. E por que que precisa ter esse mindset, né? E por que que a gente faz essas iterações rápidas e contínuas? Exatamente porque é o fracasso, né? Desculpa, gente.
Desculpa. É o fracasso, né? E o falhar é muito bom, né? Mas o falhar é muito bom desde que a gente aprenda. O que é o que a gente aprenda, né? É falhar rápido para que a gente possa corrigir o problema quanto antes. A gente não vai fazer de novo, né? Um monte de coisa ali para depois ver que deu errado. Então, quando a gente trabalha essas interações contínuas, entregando valor ao cliente dentro do método ágil, aí sim a gente começa a entregar algo de valor e a gente pode errar muitas vezes, que é o momento que vocês estão vivendo hoje de construção de negócios de vocês e um incremento dessa solução de vocês. E aí sim, entendendo então o ágil, como funciona o ágil, aí sim que a gente pode entrar nessas frameworks, né? Que aí pode ser o Scrum, pode ser o XP, pode ser o Kanban, aí sim a gente pode utilizar cada uma delas, tá? E aí, só uma outra coisa que eu gosto de falar antes também. Não entendam que esse ágil, ele é uma bala de prata. Ele não vai resolver todos os problemas do mundo de vocês. Se vocês não tragam esse mindset, se vocês não trabalham com a cultura de agilidade dentro da equipe, dentro da startup de vocês, não adianta nada, né? Não é trazer um negócio e achar que vai voar. Não, não é isso, tá? Entenda primeiro o que é agilidade, se faz sentido para vocês, e aí sim podem implementar a agilidade, tá? E aí que eu falei para vocês lá atrás, né? Muito ligado a software de conhecimento, mas eu gosto de falar isso porque o ágil não é só para TI, né? A gente tem exemplos, inúmeros exemplos. Eu falei, o Felipe falou aqui para mim sobre o artigo que eu escrevi lá na Você RH, mas existem outras possibilidades também, né? RH, eu já fiz um trabalho com financeiro, eu estou fazendo um trabalho de ágil para o jurídico agora, mas tem outros também, dia a dia, casamento, né? Casamento como que é? A gente faz aquele plano de casamento, né? Antes de casar, tem que bater data da igreja, do buffet, da decoração. Tem gente que faz utilizando o Kanban para se organizar isso, né? Colocando em prioridades e aí agilidade, né? Às vezes uma coisa não dá certo, a gente faz primeiro alguma coisa, depois faz outra. Então, Kanban é uma forma também de utilizar, e aí no caso de casamento. E outras pessoas que utilizam também com filhos, né? Coloca ali tarefas para os filhos. Segunda-feira, não esqueça que você tem que fazer a lição de casa. Não esqueça que você tem que arrumar a cama, lavar a louça. Então, coloca um quadro de Kanban ali dentro da casa, lá na porta, e a criança mesmo já começa a trabalhar com o Kanban e começa a entender um pouquinho como que funciona. E, de novo, né, é a pessoa indo atrás das tarefas, e aí a gente tem o autogerenciamento, tá? E aí tem vários, né, que eu comentei com vocês, né, que seja o Scrum, seja o Kanban, o XP, eu vou trazer aqui algumas delas. Uma delas é o Scrum, né, então é um pouquinho como que funciona, não vou entrar em detalhe aqui, que a gente está falando muito mais de gestão ágil, mas aqui é exatamente o que a gente entrega em entregas contínuas, que aí pode ser de 2 semanas, 3 semanas, e a gente sempre tem algumas cerimônias dentro do Scrum, desde do Sprint Planning, Sprint Backlog, a daily, né, que é o stand-up meeting, a retrospectiva. Então, tem várias cerimônias aqui dentro dessa metodologia do Scrum. Alguns exemplos aqui para vocês, tá? Isso aqui, inclusive, foi feito, isso aqui é real, tá? Eu tirei foto aí de 2 empresas que a gente implementou o Scrum. A outra metodologia aqui é o Kanban, né? Que é um pouquinho mais simples, não tem todas essas cerimônias, mas a ideia, de novo, é pegar aquele mindset ágil que eu falei para vocês, e esse mindset do Kanban é muito mais, e aí é super importante, né? A gente parar de começar e começar a terminar, né? Porque é exatamente isso que a gente acaba fazendo, né? São tantas ideias, a gente fala, vamos fazer tal coisa dentro da nossa startup, só que a gente não termina nenhuma delas, né? O Kanban, ele tem essa ideia real de parar de começar e começar a terminar, tá? E aí, como eu falei para vocês, aquele de crianças, eu trouxe também esse exemplo, né? Como uma criança pode utilizar o Kanban.
né? Domingo, segunda, terça, quarta, tá ali os post-its para as crianças, é o empoderamento que a gente, né, que eu falei um pouquinho de como funciona a agilidade, empoderamento das pessoas, no caso, o empoderamento das crianças, de elas pegarem as tarefas e fazerem as tarefas e mudar de posição quando for feito, quando terminar, tá? Então, é isso que a gente tem que começar a fazer, que também pode ser feito com as crianças, e muita gente tem feito aí com as crianças, principalmente agora nesse momento, né, de pandemia, que a gente tem que acompanhar a criança, por que não empoderar elas para que elas realmente façam e não ficar lá naquele modelo de comando e controle que a gente fazia antigamente dentro da empresa, tá? E aí a gente entra nesse modelo, né? Esse modelo que a gente tem visto bastante, que sai desse modelo de comando e controle, que a gente tem o chefe ali, e a gente está indo nesse modelo de um líder, né? Que é uma equipe auto-organizável, a gente não precisa ter pessoas ali perguntando prazo, como eu mostrei naquela tirinha ali, mas são equipes que sabem, né, o que vão entregar. Se eles falam que vão entregar, assim, dentro do Scrum, por exemplo, em 2 semanas, vai entregar isso, a equipe vai ter que entregar. Se precisar demorar mais um pouco, né? E aí trabalhar, eu falo muito isso, né? Equipe ágil é exatamente isso. A gente sabe, né? Antigamente, como que a gente trabalhava? Era das 8 às 18. Mas a gente sabe que as pessoas, às vezes, conseguem performar melhor à noite, ou de madrugada, ou logo de manhã. Então, deixa, né, na mão da equipe, deixa que eles façam, né? Mas se eles falam que vão entregar em 2 semanas, então deixa que eles fazem. Se ele não quiser trabalhar na quarta, na quinta, e quiser trabalhar na sexta, o dia inteiro, não tem nenhum problema, é isso que a gente leva para dentro da agilidade, tá? Mas o auto-organizável, é deixar a equipe se auto-organizar e ter um líder ali, um líder exemplo que faz a equipe funcionar. E um exemplo aqui muito conhecido aí de mercado, né, dessa divisão, é o modelo Spotify, né, que é dividido aí em squads, em tribos, em capítulos, isso numa organização maior, né, para as informações não se perderem, mas sim vocês podem trabalhar, por exemplo, em squads e deixar essa equipe auto-organizável, tá bom? Estou bem em cima, em 5h30. Acho que vai ter várias perguntas aqui, né? Dependendo do como for as perguntas, eu posso entrar em detalhe um pouquinho mais do Scrum, do Kanban, do modelo Spotify. Mas eu quero deixar o último recado. Né? O último recado é o seguinte, né? Para a gente só lembrar da questão da agilidade, eu sempre conto essa história. Pensem que eu, Alexandre, hoje sou um taxista e a Natasha me chamou para levar um pacote lá para o aeroporto de Guarulhos, tá? Estou aqui em São Paulo, tá? Só para vocês imaginarem. Eu estou aqui perto da Paulista e a Natasha falou, Ale, preciso que você leve esse pacote lá no aeroporto de Guarulhos. E ela pergunta para mim, Ale, agora são 5h30, que hora você vai chegar lá no aeroporto de Guarulhos? Eu vou falar, olha, Guarulhos é perto, mas hoje, no final do dia, 5h30 agora, vai demorar um pouquinho, vou chegar, sei lá, 1h30 acho que dá para chegar, tá? Então, 7 horas eu vou entregar esse pacote. Aí a Natasha falou, putz, beleza, ótimo. Aí eu vou pegar meu táxi, eu vou com o pacote. O que acontece? Tá chovendo em São Paulo, tá? Então tá chovendo agora, né? Eu deixei aqui fechado exatamente por causa do barulho, tá chovendo, então começa a pegar trânsito. No meio do caminho eu vejo um semáforo quebrado, no meio do caminho tem enchente, eu tenho que desviar do caminho. Então, no final das contas, em vez de 7 horas, eu chego lá no aeroporto 8h30, por exemplo. E aí eu ligo lá para a Natasha. Natasha, acabei de chegar 8h30. O que ela vai falar? Provavelmente ela não vai falar nada, né? Ela vai me xingar. Ela vai falar assim, Ale, você falou 7 horas, você está chegando 8h30. Aí, desculpa, mas, né? Combinado é combinado. Você falou. Daí, o que ela vai pensar inconscientemente? Poxa, ele foi jantar no meio do caminho, parou, né? Foi tomar um café. É o que ela vai provavelmente pensar. Essa é uma forma, né? Qual que é a segunda? A Natasha vem para mim, eu taxista, pacote, são 5h30, e aí a Natasha fala, que horas você vai chegar? Eu falo, Natasha, eu não sei que horas que eu vou chegar, mas por favor, faça o seguinte, entre no táxi comigo e vamos juntos. E aí ela entra no táxi, acontece a mesma coisa, chuva, semáforo quebrado, trânsito, alagamento, faço o desvio e eu chego também às 8h30. O
que vai acontecer? Ela não vai mais me xingar, porque ela estava dentro do táxi, ela viu todos os obstáculos que aconteceram no meio do caminho, todos os problemas que estavam no meio do caminho, tá? Então, a agilidade e a adaptabilidade que a gente falou também é a questão de trazer o cliente junto, né? Mostrar para ele tudo o que está acontecendo. Se a gente entrega em fases, né? Entrega aí em partes, ele vai ver que está gerando valor. Então, qual que é o meu último recado? Traga o cliente junto com você. Mostre tudo que está acontecendo, né? Seja para sua equipe, seja para o seu cliente final, seja para o seu investidor, tem várias maneiras, tá? Mas mostre realmente, mostre, de novo, é o que o Mindset Ágil fala ali, né? É mais pessoas do que processos e ferramentas, tá bom? Minhas últimas dicas aí, então essa é a capa da Você RH, tá? Então foi, acho que 2010, hoje estamos em 2020, 2018, se não me engano, que lançou, tá? Tem outras matérias aqui que eu escrevo também, tá? Artigos e publicações que eu escrevo, essas 4 que estão em volta, todas que eu escrevi esse ano. E sempre termino também com a frase que inovação, na verdade, não é um custo, mas sim um investimento, né? A gente tem que pensar muito nessa inovação e muito mais um investimento do que pensar que é um custo, tá bom? Obrigado, gente. Passei um pouquinho, desculpa, 17h36, mas agora vamos para as perguntas. Obrigado, gente.